R.C. Sproul, no livro que ele escreveu, chamado Filosofia para Principiantes, tem uma coisa que ele diz muito interessante. Tinha um homem que estava varrendo, limpando um banheiro, trabalhando em um hospital. E tinha um rapaz que fazia um seminário. E ele, no período que estava de férias, ele procurava locais para fazer trabalhos extras e receber alguma gorjeta, algum dinheiro a mais. E esse rapaz estava no seminário, fazia teologia e fazia filosofia. E um dia ele, lá no hospital, limpando, varrendo, ele encontrou-se com esse homem. E passaram a conversar. Mas só que o homem dava aula de filosofia para ele. Explicava tudo. E o aluno ficou assim, perplexo diante do conhecimento que ele tinha, era muito conhecimento. E aí ele disse, você entende muito de filosofia, nem meus professores falam tão bem de filosofia. Como é que você aprendeu? Ele disse, não, eu sou doutor em filosofia. Ele disse, mas um doutor em filosofia? Agora eu vi que fazer filosofia não vale nada. Porque um doutor em filosofia, limpando o banheiro, claro que é um trabalho digno, importante, mas ele falava pelo título, pela posição dele. E ele disse, mas o senhor, doutor em filosofia, trabalhando nesse hospital, você não poderia estar em outro lugar, ganhando? Ele disse, você sabe por que eu estou aqui? Ele disse, não, porque o Hitler está me perseguindo e eu tive que fugir do meu país, porque eu era uma das cabeças pensantes que estava levantando pensamento contra ele, se opondo à ideia dele. E ele está à procura da minha cabeça. E ele olhou para o aluno e disse, pensar é perigoso. Crente que não pensa, a sua crença é fraca, é fanático. Por isso que Jesus foi atrás de Tomé, porque ele foi um dos únicos que disse assim, se eu não ver com os meus olhos e tocar, ele nunca desacreditou em Jesus, mas ele queria a própria experiência dele. Então saiba de uma coisa, a experiência é melhor do que muitos argumentos. Então, coloque a sua fé para pensar. Há um livro de Rick Nannes, que ele escreveu sobre mentes pensantes e pentecostais. Depois você pode comprar esse livro. E você pode ler esse livro de R.C. Sproul. Então, sempre diga isso. Pensar é perigoso. Agora, imagine um crente cheio do Espírito Santo que pensa o que ele não pode fazer no mundo. Amém? Vocês sabem que Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemão, foi outro também que pensou tão forte que o Hitler odiava. E ele escreveu muitas cartas de dentro da prisão. Ele foi massacrado, foi totalmente morto, mas nunca negou a fé, apesar de ser um teólogo liberal. Porque é isso que Jesus quer que você seja. Todas as vezes que eu penso em um crente pensante, eu me lembro de 1 Coríntios 2,16. Vocês têm a mente de quem? Vamos lá, faça assim comigo. Diga assim, eu tenho a mente de Cristo. Vocês sabiam que um menino no segmento do Islã, com 12 anos, ele tem que saber o Alcorão, ainda que seja uma imposição. Jesus, no templo, com 12 anos ou 13 anos, ele disse para sua mãe, você não sabia que eu tinha que cuidar das coisas de meu pai? Se você tiver uma mente de Cristo, uma mente de fé e uma mente pensante, nenhum sistema no mundo vai te dominar. Mas você vai dominar todo o sistema. Porque Paulo diz em Romanos 12:2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quem tem mente de Cristo, olhe para cá, não tem pensamento medíocre. Vocês sabem por que os crentes estão brigando dentro da igreja, ou o crente toda hora saindo de igreja? Mente medíocre, mente pequena. Está em Romanos, depois você lê o capítulo 12 todinho, você vai ver que o próprio apóstolo São Paulo, nesse capítulo, ele se alegra. Vocês observaram quando ele diz assim, alegrai com os que? Se alegram. E façam o que? Chorem?
Isso aí é mente feita, mente estruturada. Se o irmão cresce, se o irmão tem um bom emprego, se a irmã casou bem, eu fico alegre, porque eu não tenho mente medíocre. Mente invejosa é mente de crente que nunca cresceu, que nunca se desenvolveu. Eu fico feliz quando eu vejo uma pessoa que conquistou algo. Quando eu vejo uma pessoa, às vezes, irmãos, eu estou aqui, eu fico pensando, para mim não morrer, para mim não ficar triste, são os nossos, que às vezes você está aqui, e aí quando alguém te elogia, ele é o primeiro a querer criticar, ele é o primeiro a querer negar. Mente pobre, mente medíocre. Quem tem mente pensante, mente grande, não se importa com picuinha, com coisinha, porque é mente elevada. Diga comigo esta noite: Jesus, me dá uma mente elevada. Pronto. Agora deixa eu dizer uma coisa. Você vai olhar para o seu irmão e vai dizer para ele. Diga, olha para ele e ele vai dizer para você também. Olha aí, aponte para ele como dedo de profeta, como diz os pregadores aí. Você pode até ser, nesta terra, um super-homem, mas Deus vai te dar uma criptonita. Pronto. Então vocês já entenderam o que eu estou dizendo. Tu gostou dessa daí, né? Então é isso. Todas as vezes que você pensar que é um super-homem, tem algo que vai te deixar fraco. Entenderam isso? A Bíblia diz que Deus falou para Paulo, 2 Coríntios 12, e para que você não se ensoberbe, não tirasse o pé do chão. Toda pessoa que quer tirar o pé do chão, quer ser grande. Para você não tirar o pé do chão, eu coloquei dentro de você um espinho. Todos nós temos. Se vocês pegarem os maiores teólogos do mundo, como por exemplo Lutero, sofria de depressão em alto grau. Charles Spurgeon daqui, sofria de lúpus, sofria de gotas, sofria de diversas doenças. Passava de semana deitado, porque não podia se levantar. Não tem um homem. Olha para John Wesley. A própria esposa o acusou de trocar cartas com irmãs da igreja. Todos nós temos a nossa criptonita. Mas se alguém se glorie, como é que Paulo diz? Glorie-se no Senhor. Perguntaram para Billy Graham do que ele tinha medo. Ele disse: eu não tenho medo do diabo, porque a Bíblia diz: resistir ao diabo, eu tenho medo às vezes de mim mesmo. Então que você tenha medo de você, para que Deus te dê graça. Quem aí é macho, diga glória a Deus. Cadê o macho aí de ontem? Isso, glória a Deus. Nós vamos continuar nossa leitura em Gênesis. Nós começamos desde o primeiro dia.